Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta segunda-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. E hoje tem bastante notícias aqui no nosso canal. Teve a preparação do Flamengo. O Flamengo treinou nesse domingo no Ninho do Urubu. Teve algumas mudanças aí do técnico Tite. E também teve a derrota do Botafogo para o Cuiabá por 1-0, que despertou novamente uma chance matemática de título para o Flamengo. E os comentaristas falaram sobre isso. Nós vamos analisar aqui o Bernardo Ramos, tem também o Mauro César e também vamos ver uma entrevista onde o ex-presidente do Flamengo, Bandeira, falou sobre a possibilidade da volta dele no Flamengo e também sobre as mudanças que podem acontecer no Flamengo com a chegada dele novamente à presidência do Flamengo. Vamos aqui analisar tudo isso no nosso canal, mas faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com o seu amigo flamenguista e vai nos comentários e escreva a sua opinião. Com a derrota do Botafogo para o Cuiabá, o Flamengo ressurge das cinzas para poder buscar o título? Escreve nos comentários, deixa a sua opinião e vamos então para o vídeo de hoje. Créditos, vou deixar o canal da Flá TV, ao canal do Bernardo Ramos, link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Mengão. Muito trabalho para o elenco do Flamengo aqui no Ninho do Urubu, hein? Nosso time segue a preparação para o jogo da próxima quarta-feira com o Santos. Em Brasília, a bola rola no estádio Mané Garrincha às 8 da noite. Lembrando, o Mengão não entrou em campo neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. A partida seria contra o Bragantino, mas foi remarcada. Portanto, voltamos a campo apenas na rodada 31 na próxima quarta. Você confere como foi a atividade do dia agora aqui na tela da Flá TV.
E após a atividade, conversamos com o auxiliar técnico Matheus Bach, que falou sobre os quase 20 dias da nova comissão à frente do time e a expectativa para o jogo em Brasília. Eu acredito que a gente não pode chegar em qualquer lugar que seja e não respeitar a cultura dos locais que a gente vai, né? Então, respeitar a cultura envolve respeitar a maneira que a torcida gosta de ver uma equipe jogando, uma história que o clube tem, que o clube criou. E a gente vai procurar sempre, pelos nossos trabalhos, pelo nosso dia a dia, pelas correções, pelos ajustes, emprestar um pouco, pegar emprestado essa característica do Flamengo para também, junto com a nossa característica, fazer com que se torne uma equipe que eles reconheçam. A gente quer chegar no momento que eles olhem e falem, porra, esse é o Flamengo jogando. Não o Flamengo do Tite, não, esse é o Flamengo jogando. Então, eu acredito que esse é o nosso objetivo e tenho certeza que aos poucos a gente vai conseguir trazer isso. E vocês estão esperando de Brasília agora? Porque a gente vai voltar lá depois. Jogamos 2 vezes lá apenas esse ano e geralmente é estádio cheio, 60 mil pessoas. Eu confesso que eu não sei muito o que esperar, sei mais pelo relato dos atletas. Estive conversando com alguns atletas, eles gostam de jogar lá, falam que jogar lá é muito legal justamente por esse clima, que o torcedor é efusivo, ele traz bastante energia para dentro do gramado e sempre que a gente tem uma torcida desse tamanho, essa nação empurrando e junto com a gente, eles sentem dentro do campo, a gente sente no banco e todo mundo se empurra. É isso, Nação Flamengo volta a treinar aqui no Ninho do Urubu nessa segunda-feira. E ainda nesta segunda, segue viagem para Brasília, onde treina na terça e na quarta, às 8 da noite, enfrenta o Santos pela 31ª rodada do Brasileirão. Contra tudo e contra todos? Que história é essa, Botafogo? Da crise persecutória à crise no campo. Afinal de contas, o Botafogo, que não vence desde o fim de agosto na sua casa, perdeu de novo, agora para o Cuiabá. E não era um time do Botafogo desfalcado. Só o Vitor Sá não jogou porque estava suspenso. Entrou no lugar dele o Luiz Henrique, que acabou cometendo a falha, né, o passe errado, que resultou no contragolpe do Cuiabá, que resultou na falha do Lucas Perry. Foram muitas falhas individuais. E aí o Isidro Pita acaba fazendo o gol da vitória cuiabana, né? Se aproveitando de uma falha, sim, grande do goleiro Lucas Perry, né? E aí empurrou para o fundo das redes. Eu queria começar esse vídeo pelo final, pelas palavras do Vitor Cuesta. Isso aí vai de encontro, ou seja, contra o discurso do contra todos e contra todos. Porque ele admitiu, ele teve um gol anulado, né, do Botafogo, em que a bola bate na mão ali do Cuesta e tal, e ele falou depois do jogo, falou, a bola bateu na minha mão, sim. Então me pareceu um discurso muito sensato esse, em vez dessa idiotice de contra tudo e contra todos, por exemplo, levada à frente pelo Tiquinho Soares, né? O Botafogo tem problemas quando joga contra times que se defendem, eu já falei sobre isso aqui. A história do Botafogo é jogar contra equipes propositivas. Veja, a situação na classificação a gente vai falar daqui a pouco, porque é uma situação perigosa sim, a do Botafogo de futebol regata. O Botafogo hoje tem 59 pontos. O Palmeiras vem logo atrás com 53. E o próximo jogo do Botafogo é justamente contra o Palmeiras na sua casa, no Newton Santos. O que significa que, se o Palmeiras ganhar, a diferença cai para 3 pontos, só que o Botafogo tem um jogo a mais em relação à equipe treinada pelo técnico Abel Ferreira. A questão não é nem tanto, na minha opinião, o Palmeiras, e sim o Red Bull Bragantino. Se o Botafogo perde e o Bragantino ganha, a diferença cai para 4 pontos. Continua na casa dos 7. Se o Botafogo perde e o Flamengo ganha, cai para 6. O Flamengo vai jogar contra o Santos antes do jogo entre Botafogo e Palmeiras. Mas eu tenho dito isso, pessoal. O Botafogo tem problemas. Quando o Lúcio Flávio, que é o técnico do Botafogo hoje, vai ser até o final do Campeonato Brasileiro, tirou o Eduardo para colocar o Janderson, eu falei, o Cuiabá ganhou o jogo. O Cuiabá já vencia por 1-0. Por quê? Porque estava claro que o Botafogo ia ficar levantando bolas sobre a área.
E a defesa é muito alta, a defesa do Cuiabá é muito alta, né? A zaga com Marlon e Alain Pereur é uma zaga muito alta. Como o Cuiabá estava se defendendo com a linha com 5 jogadores, veja, sempre um dos meias recuava, o Denilson pelo lado direito, o Cuiabá não jogava com 3 zagueiros, mas um dos meias sempre recuava para fazer a recomposição defensiva e formava uma linha de 5 jogadores. E aí o Botafogo ficava erguendo bola sobre a área. A melhor oportunidade, fora o gol anulado, e aí não vale, não é considerado uma oportunidade, mas para mim a grande chance do Botafogo no jogo foi na cabeçada do Tiquinho Soares. Cabeçada esta muito bem defendida pelo Walter, que é um baita goleiro, foi reserva do Cássio durante muito tempo no Corinthians, é um belíssimo goleiro, né? Então foi assim não foi um bombardeio do Botafogo. Não acho que o Botafogo tenha bombardeado a equipe do Cuiabá, não. Teve mais a bola, teve mais oportunidades, evidentemente, jogava na sua casa. Agora, esse time do Cuiabá, defensivamente, é muito bem armado pelo técnico Antônio Oliveira. Vale lembrar que esse time do Cuiabá meteu 6 no agregado, na dupla Fla-Flu, jogando na Arena Pantanal. Aí ainda vai enfrentar o Flamengo, tá? Vai ter esse jogo, que é o jogo do retorno, vai ser no Maracanã. É um adversário chato, mas um time que quer ser campeão não pode perder para o Cuiabá jogando na sua casa. A derrota do Botafogo para o Cuiabá em pleno Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, o Engenhão e seu gramado artificial, mostra que o Campeonato Brasileiro, de fato, ainda não tem um campeão, apesar da pressa de parte da imprensa em decretar um campeão antecipado. Desde o primeiro turno tem gente falando que o campeonato acabou. É impressionante como as pessoas ainda caem nessa conversa, nessa ilusão. Pontos corridos se respeita e a competição ela só se define mesmo na reta final. E o Botafogo mostrou muita fragilidade nesse segundo turno. O time caiu muito de rendimento e isso pode custar caro. No meio de semana agora enfrenta o Palmeiras no Rio de Janeiro. O Palmeiras está 6 pontos atrás, mas tem um jogo a mais. Mas pode reduzir para 3 a diferença. Ou seja, fica ali do encalço. E aí um tropeço, 2 tropeços do Botafogo, o Palmeiras pode pular na frente. Tem do Flamengo, que tem o mesmo número de jogos do Botafogo. Ou seja, vencendo o jogo atrasado que é contra o Bragantino, ele pode se aproximar tanto quanto o Palmeiras. E o Bragantino, que tem esse jogo atrasado contra o Flamengo. E se vencer... Se fosse hoje esse jogo e vencesse, ficaria à frente, inclusive, do Palmeiras. Então, 3 equipes, pelo menos em tese, aí não estou nem discutindo a questão da capacidade de cada um, né? Ameaçando o Botafogo minimamente. Ainda há o Grêmio ainda ali, que está na mesma pontuação do Flamengo, mas aí com um jogo a mais em relação ao time carioca, né? Um pouquinho mais, com a possibilidade menor de pontuar, aproveitamento superior. Mas está ali no bolo também. Ainda dá tempo de conquistar um título ou o Tite realmente veio para fazer uma reformulação nessa equipe do Flamengo depois de uma temporada muito ruim, depois de 7 títulos disputados e realmente o Flamengo não conseguiu nem chegar perto desses títulos, ou realmente o Tite vai conseguir ainda brigar com o Botafogo no Campeonato Brasileiro? Olha, na minha humilde visão, se a gente for olhar a temporada do Flamengo, a bagunça que foi essa temporada, teve o trabalho do Vitor Pereira e teve o trabalho do Sampaoli. Em nenhum momento desse ano de 2023, o Flamengo realmente apresentou um futebol convincente, um futebol de hegemonia, como aconteceu nos últimos 5 anos aí dentro do futebol brasileiro. Então o Tite chega nesse momento para organizar essa equipe, para potencializar novamente jogadores. Por quê? Falando de material humano, a gente sabe, não só pelo investimento, mas também pelos próprios jogadores, o Flamengo tem o melhor material humano da América do Sul. E aí você, pela primeira vez, essa diretoria consegue fazer o quê? O óbvio, que é contratar o melhor treinador. Na minha opinião, o Tite é o melhor treinador brasileiro que a gente tem aí à disposição e ele chega no Flamengo sem pegar um trabalho estruturado, nem do Sampaoli e nem do Vitor Pereira. Então essa reformulação não é só dentro de campo, ela também é fora do campo. Então, para mim, o objetivo do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro é realmente você ficar ali no G4, conquistar uma vaga direta na Libertadores e para o ano de 2024 fazer uma reformulação no elenco, tanto com saídas quanto com chegadas, com o dedo do Tite, com a marca dessa comissão técnica, para que o Flamengo volte em 2024 forte e possa corresponder às expectativas que não foram correspondidas em 2023. O Tite é a longo prazo, não é para agora. Como é que o senhor avalia nesse momento o Flamengo, o clube que o senhor dirigiu por 6 anos, num ano que foi pesado, difícil, de muitas críticas ao clube? Qual a avaliação do senhor?
Olha, efetivamente esse ano de 2023 a gente sofreu muito, né? Porque todo mundo imaginava que com o elenco que o Flamengo tem, que nós fôssemos ganhar tudo, e acabou que até agora nós não ganhamos nada, né? Eu ainda tenho esperanças, né, com a chegada do Tite, né, e 2 vitórias aí já sob o comando do novo treinador, que a gente consiga dar uma virada, quem sabe dar uma zebra e a gente belisca esse campeonato aí no finalzinho. Mas efetivamente, né, a nossa expectativa era muito maior. Presidente, a gente não foca muito no jogo, no dia a dia, a gente busca muita parte de gestão, mas eu não posso deixar de aproveitar a presença para tratar desse aspecto do campo. O senhor gostou da contratação do Tite? É um bom nome? Como flamenguista, o senhor ficou animado? Gostei sim, inclusive, né, já haviam me perguntado isso, outras entrevistas que eu dei antes do Flamengo contratar. Eu sempre me referi com muito otimismo, né, a possível vinda do Tite para o Flamengo. Acho que ele é um treinador que ele tem uma característica especial de encantar os atletas, né? Ele é um excelente gestor de elenco. E eu até sofri com isso na época, por exemplo, que ele era treinador do Corinthians. Nós tínhamos alguns casos de atletas que nós íamos trazer para o Flamengo e que em cima da hora o Tite convenceu o atleta a ficar no Corinthians. Né? Como ele é um excelente gestor, é amigo dos jogadores, e acho que é isso que está faltando no Flamengo no momento. Todo mundo que gosta do futebol, acompanha o futebol, vê o futebol, entende que o Flamengo acabou sendo uma certa decepção esse ano. Ninguém ganha tudo, ninguém ganha sempre, mas todo mundo esperava um Flamengo com mais títulos esse ano. Onde é que deu errado? Olha, eu acho que a nossa administração no Flamengo, né, ela deu um salto principalmente na área administrativa, financeira, né? Então hoje eu diria que o Flamengo não tem mais problemas financeiros, mas eu acho que está faltando recuperar aqueles princípios de profissionalismo, de impessoalidade que caracterizaram a nossa gestão e que hoje, né, por conta até de acordos políticos dentro do clube, se perderam. Acho que isso daí precisa ser recuperado e acaba que esse tipo de problema acaba gerando, vamos dizer, um input negativo que pode chegar no elenco, né? E o elenco, que é fantástico, é excelente, é o melhor do Brasil, na minha opinião, acaba perdendo a concentração para desempenhar tudo aquilo que ele é capaz. Essa política muito quente do Flamengo, de alguma maneira, é um problema para o clube? Olha, eu acho até que esse jogo político, ele é até positivo, né? Eu acho que o clube ele deve ser gerido de maneira democrática e quem discorda deve resolver os seus problemas, né, na urna, né? E efetivamente nós todos começamos juntos lá em 2013, quando chegou às vésperas da eleição de 2015, né, 4 ou 5 vice-presidentes, né, de um total de 16, se eu não me engano, resolveram formar uma outra chapa e disputar, o que é um direito deles, né? Houve a disputa e nós ganhamos com larga margem e a partir daí fizemos o segundo mandato também até o final. Aí a partir daí eu já não podia mais me candidatar, né? Apoiei um candidato que acabou perdendo para o presidente Landim. E é isso daí, democracia, a gente respeita, né, quem ganha as eleições, né, e continua torcendo para o Flamengo, que é o que eu faço na arquibancada desde sempre. E dentro dessa torcida pelo Flamengo, é óbvio que dentro de campo o senhor torce, mas do lado de fora, hoje o senhor se coloca como oposição ao Landim? O nosso grupo, né, e por conta de todas essas questões aí que a gente colocou aqui no início, o nosso grupo é um grupo de oposição. É um grupo de oposição propositiva, que acha que a gente pode fazer mais e pode recuperar determinados princípios e valores que ficaram perdidos por conta de acordos políticos. Presidente, dentro desse processo todo de reestruturação do Flamengo, quais foram as escolhas mais complexas que o senhor teve para fazer? E em algum momento o senhor temeu pela sua biografia pessoal? Por exemplo, olha, serei visto eternamente como um presidente que pagou as contas, mas que não ganhou título. Como é que foi esse tipo de opção na trajetória? Não, João, isso para mim é absolutamente tranquilo, né?
quando nós entramos lá, a gente já sabia que ia sofrer, já sabíamos que iríamos quebrar paradigmas. E é claro que a gente tinha, né, alguma coisa muito forte por trás, que é a torcida do Flamengo. 40 milhões de torcedores, né, são 40 milhões de consumidores, né, de qualquer produto, né, que venha a se associar ao Flamengo, e não existe nada mais fiel do que um torcedor de futebol. Então, você muda de tudo, mas não muda de time, né? Você muda de mulher, muda de colégio, muda de emprego, de emprego, de tudo. Mas até de religião, que é uma coisa que comparam muito com o futebol, né? A paixão que as pessoas têm, às vezes, pela religião ou pela política. O cara troca de partido político, troca de religião, troca de esposa, mas de time ninguém troca. De time ninguém troca. Se trocar, né, é um canalha, né? Então, gente, a gente tinha isso por trás e sabíamos que iríamos sofrer, né? Que iam acontecer momentos, né, em que a gente teria percalços, mas isso daí sempre foi uma coisa absolutamente tranquila para mim, tá? É fazer sempre a coisa certa, né? Eu lembro, tem um episódio assim que me marcou muito. Eu não vou citar aqui o nome do santo, né? Mas em Conta o milagre. Pois é, vou contar não é bem um milagre, né? Mas em final de 2016, os clubes todos estavam discutindo com a Globo e com a Turner, né, a renovação dos contratos de transmissão, né, de televisão que vão vigorar até o final do ano que vem. E todos os clubes ganharam luvas substanciais, tanto da Globo quanto da Turner. Então, quando você recebe um valor expressivo de luvas, né, o que você deve fazer com ele? Luva é uma receita não recorrente. É uma receita que você recebe naquele momento e depois não tem mais, né? Então, você não pode nunca colocar o dinheiro das luvas, né, para reforçar o seu time de futebol. Por mais que isso te permita, né, ganhar um campeonato, né, 2 campeonatos, mas não é isso, né? Então, o que nós fizemos com as luvas? O Flamengo usou para completar o centro de treinamento, usou para pagar dívida, e uma parte das luvas nós deixamos para a administração seguinte, que eu não sabia nem quem seria, né? E eu lembro até que o diretor da Globo, quando nós estávamos negociando, ele falou: gente, eu nunca vi isso na minha vida. Né? Por que vocês estão fazendo isso? Não, porque é a coisa certa, né? Eles vão sacar mais, né? Aí é uma questão de administração de fluxo de caixa. E é o Flamengo, né? E quando nós estávamos uma vez reunidos vários clubes numa mesa, né, falando sobre o contrato, né, aquelas coisas que você já deve ter ouvido falar, né, por que o Flamengo ganha mais e tal, né? Aliás, todos os clubes normalmente questionam muito isso. Pois é, mas é a maior torcida, né? Mas isso é outra conversa. E aí eu lembro que um presidente de um grande clube, ele falou o seguinte: gente, olha, eu não quero saber do futuro, eu quero saber do meu mandato, eu quero saber quanto é que vai entrar no meu mandato. Não precisa dizer que esse clube teve problemas sérios, né? Continua tendo até hoje, mas ele até conseguiu montar um time razoável aí para o ano de 2017 e tal, mas depois teve problemas. Não vamos falar entrar em maiores detalhes, né? Uma vai dar um Google para ver quem ganhou o campeonato em 17. Não, mas ganhar o campeonato em 17 todo mundo sabe, né? Mas teve vários clubes que montaram times competitivos em 17 e 18, né? E que depois, a partir de 2019, eles tiveram dificuldades, né? Foram os clubes que pegaram o valor das luvas e investiram direto no elenco. É esse o exemplo, presidente, para ser lembrado de quem sofreu para dar certo no futuro e de quem fez tudo errado no passado, ganhou e se arrebentou? Eu acho que é exatamente esse exemplo, né? O clube que eu estou citando não é o Cruzeiro, tá? Mas o Cruzeiro ganhou do Flamengo a Copa do Brasil numa disputa de pênaltis, né? Que inclusive eu nem vou falar que o Thiago Neves tocou 2 vezes na bola, que o pênalti dele tinha que ser anulado, né? Mas senão vão dizer que eu sou chorão. Eu não sou. Né? Mas se você pegar o Flamengo e o Cruzeiro naquele ano, eu estou falando do Cruzeiro porque a nova administração do Cruzeiro tem uma postura super responsável, né? Inclusive, outro dia eu estava vendo um depoimento do presidente do Cruzeiro falando de mim que me deixou extremamente envaidecido e feliz. Mas o Cruzeiro daquela época foi um clube que montou
um time poderosíssimo a custas de irresponsabilidade. A gente vive um momento de transição no futebol brasileiro com o advento da lei da SAF e cada vez mais se fala em profissionalismo, em gestão, em governança nos clubes do futebol brasileiro. O senhor acredita no modelo da SAF? É um modelo que vai funcionar para alguns, mas não para todo mundo? Como é que o senhor acredita que vai ser daqui para frente? Eu acredito que a SAF é uma boa opção, né, para alguns clubes, não para todos no momento, né? O Flamengo, por exemplo, acho que não tem a menor necessidade de virar uma SAF, né, nos próximos 10 anos, talvez. Acho que essa opção, né, de mudança do modelo societário, ela deve ser sempre planejada, deve ser sempre acompanhada, mas não necessariamente implantada num clube como o Flamengo. Tá? Eu acho que a SAF foi uma excelente opção para os clubes que estavam passando dificuldades muito graves, como foi o caso do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco da Gama. Está sendo a opção de clubes que querem talvez buscar um investidor externo, né, para tentar mudar de patamar, que é o caso, parece que é do Atlético Paranaense, né, que foi citado aqui pelo Pedro. Mas no caso do Flamengo, acho que tão cedo a gente não deve se preocupar com isso, porque o Flamengo conseguiu fazer o seu dever de casa, sendo uma entidade sem fins lucrativos, e ele foi sempre, né, pelo menos nos nossos 6 anos, foi administrado com a transparência da melhor empresa pública e com a competência da melhor empresa privada. Então você ainda tem incertezas, inclusive sobre a questão do regime tributário, que a SAF tem um regime tributário especial, mas que a gente não sabe, né, até quanto vai durar isso. Uma reforma tributária, por exemplo, eu estou lá na Câmara Federal agora, né, a reforma tributária passou pela Câmara, está no Senado, mas nada impede que daqui a pouco alguém diga, não, por que as SAFs podem ter um tratamento tributário diferente de um outro tipo de empresa. Então, essa ainda é uma incerteza que precisa ser constantemente avaliada. O presidente do Flamengo esteve aqui e falou num clube que hoje já tem uma receita superior a R$1 bilhão, que é superavitário, que tem dinheiro em caixa e que vai ter uma EBITDA esse ano superior àquilo que é a receita da imensa maioria dos clubes da Série A do futebol brasileiro. O senhor citou, por exemplo, o Cruzeiro do Ronaldo. O que o Flamengo vai ter de lucro esse ano é maior do que o que o Cruzeiro teve de receita. O senhor citou Fortaleza do Marcelo Paes, a mesma coisa. O Atlético, que acaba de virar uma SAF, a receita do Atlético é muito próxima ao lucro do Flamengo. Até onde dá para chegar o Flamengo? Qual tamanho dá para ficar o Flamengo? Olha, e se você pensar ainda que quando nós assumimos a nossa dívida era cerca, depois do trabalho da UI, né, descobrimos que a nossa dívida era cerca de R$800 milhões e a nossa receita era pouco mais de 200, né? Ou seja, né, o estoque da nossa dívida era 4 vezes superior ao fluxo das nossas receitas anuais. E quando a gente entregou, essa receita já tinha diminuído a menos da metade e o faturamento multiplicado por 4. Então a gente já estava com 800 milhões de receita, hoje está a mais de 1 bi e a tendência é cada vez mais isso se acentuar, porque é aquilo que a gente falou, a torcida do Flamengo é uma parceira muito forte. Vale mais do que qualquer sheik árabe que vem aqui se associar a um clube brasileiro. Então eu acho que o programa de sócio-torcedor do Flamengo, por exemplo, se ele conseguisse um dia a taxa de conversão que o Benfica consegue, por exemplo, você podia esquecer contrato de transmissão de televisão, né? Porque só isso daí já ia ser mais do que o suficiente para garantir o sucesso do Flamengo para sempre. O senhor é candidato à presidência do Flamengo? Olha, João, eu não tinha essa intenção, tá? Eu achei que quando eu saí da presidência do clube no final de 2018, eu achei já que tinha cumprido meu papel. Eu sempre fui favorável à renovação. Então, meu sonho mesmo, né, o meu propósito era voltar para a arquibancada, como eu voltei, né? Eu sou torcedor de arquibancada. E acompanhar o Flamengo, torcendo, de repente, eventualmente até participando como um aliado, como um consultor, né, de quem estivesse lá no poder.
Mas acontece que essa minha intenção de ser apenas um torcedor foi prejudicada pela própria gestão do Flamengo, né? Que eles praticamente me chamaram para briga, eles tentaram me expulsar do clube 3 vezes, né? Estão tentando me prejudicar fora do clube, inclusive. Então eu acho que é uma situação que acabou fazendo com que vários ex-companheiros meus da administração de 2013 a 2018 formassem um grupo e me chamassem para fazer parte desse grupo. Então vai ter eleição em dezembro de 2024. Eu acho que o importante é que o grupo esteja unido. Eu não descarto ser o candidato, embora a minha preferência, que eu já manifestei várias vezes, seja de que outro colega, outro companheiro desse nosso grupo assuma a presidência e estaremos todos unidos com esse ideal, né, de recuperar o profissionalismo radical mesmo, né, e os nossos princípios e valores de impessoalidade, de responsabilidade. Qual seria a grande missão para uma próxima gestão no Flamengo? Porque me parece que a sua posição é de pré-candidato. Pelo menos no grupo que vai postular aí o retorno aí à administração do Flamengo. No grupo eu tô. Isso daí é sem a menor dúvida. Eu acho que o que a gente precisa fazer é acentuar o profissionalismo, né? Então você tem que ter profissionalismo em todos os níveis da administração. Na nossa administração, por exemplo, não havia um diretor do Flamengo que não fosse profissional. Hoje o Flamengo voltou com aquele modelo antigo dos diretores amadores, né, que acabam interferindo, né, de maneira nem sempre muito correta, né, na gestão do clube. Então é profissionalismo na administração, impessoalidade total. Eu, em 6 anos de presidência, eu nunca contratei um parente. Nenhum dos meus vice-presidentes nunca contratou um parente, um amigo. O processo de contratação do Flamengo sempre foi absolutamente impessoal e segundo os melhores critérios de recrutamento e seleção. E isso por quê? Porque não que eu não tivesse parentes, amigos competentes que precisassem do emprego. É porque se você abre uma exceção, você perde a capacidade de dizer não. Você tem que dar o exemplo. Assim como a gente estava dando exemplo para 40 milhões de torcedores, que nós íamos mudar os princípios e valores do clube, íamos sanear o passivo ético e moral, você tem que dar exemplo também de impessoalidade. E isso daí está faltando. E com certeza nós vamos recuperar isso. Para não falar de áreas que nós não tivemos ainda tempo, né, de atacar. Você vê que a nossa administração muitas vezes é citada, né, e você já teve esse exemplo aqui várias vezes, como uma administração inovadora, disruptiva, quando na realidade o que a gente fez? Nós investimos na responsabilidade fiscal e trabalhista. Tem muita coisa que a gente precisa evoluir em termos de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, de governança moderna, né, os princípios ESG. Né? Você outro dia estava entrevistando aqui a Heloísa da Universidade do Futebol, e a gente precisa incorporar esses conceitos que já são quase que obrigatórios no meio empresarial brasileiro ao esporte também, ao futebol. Por que você não pode ter um clube de futebol que seja neutro nas suas emissões de carbono, por exemplo? Você não tem hoje. Tem até um clube na 3ª divisão do Rio que está trabalhando isso, né? Para cada gol que é feito, eles plantam 100 árvores. O Pérolas Negras. Né? Presta atenção nesse nome que ainda vai... Eu estou ajudando eles lá de alguma maneira, porque é um exemplo extremamente positivo de responsabilidade social e ambiental. A gente tem que incorporar isso no futebol brasileiro também. Eu lá na Câmara Federal, estou presidindo a Frente Parlamentar pela Modernização do Futebol Brasileiro, que pretende discutir tudo isso. SAF, Liga, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? Vamos nos associar ao projeto da Heloísa do futebol de base. Eu acho que hoje o Flamengo tem muito mais recursos, coisa que a gente não tinha no passado, para ter, por exemplo, o melhor departamento de scout do mundo. Não é sonhar muito. Quem fatura mais de 1 bilhão por ano, né, pode ter o melhor departamento de scout do mundo. E com isso você tem muito mais segurança para formar os seus elencos e com isso muito mais segurança para
conseguir ganhar tudo e sempre, que é o objetivo de todo torcedor. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. E olha só, interessante aí, né, o Bandeira de Melo falando sobre o Flamengo, as finanças do Mengão e também sobre esse ano, né, do Flamengo. Agora é o seguinte, o Botafogo perdeu a partida pro Cuiabá por 1-0, continua estacionado nos 59 pontos. O Palmeiras tem um jogo a mais, né, está com 30 jogos, o Palmeiras venceu a partida e aí o Palmeiras chegou aí a 53 pontos. O Bragantino não jogou, continuou com 29 jogos, 52 pontos. O Grêmio, com 30 jogos, um jogo a mais, 50 pontos, junto com o Flamengo, 50 pontos, mas o Flamengo tem um jogo a menos, o Flamengo joga contra o Santos nesta quarta-feira. Meus amigos, agora o detalhe é o seguinte, olha só que importante, hein? Vimos aí então o Botafogo perdendo para o Cuiabá, né? O Palmeiras ganhando aí do Bahia, então estão encostados, o Flamengo precisa vencer para poder chegar aí na segunda, na vice-liderança e diminuindo essa vantagem para o Botafogo, né? Então a próxima partida agora do Flamengo vai ser contra o Santos nesta quarta-feira às 20 horas. O Flamengo precisa vencer para continuar firme na briga do título, vaga da Libertadores, né? E também mostrar um bom resultado, que é isso que a torcida quer ver no Flamengo. A torcida quer ver o Flamengo mostrando bom resultado no Campeonato Brasileiro. A posição que o Flamengo se encontra nesse momento na 5ª posição é uma posição muito difícil, porque logo atrás já havia um Atlético Paranaense com 49, e aí pode complicar. Tem o Fluminense também, mas o Fluminense tem 45 pontos, a diferença é um pouco grande ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse nos comentários. E para você, ainda dá para o Flamengo chegar no título? Ou você acha que é somente vaga para a Libertadores da América? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião. Muito bom dia, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.